Glória a Deus, boa noite, tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que a imagem não está muito legal, pois o aparelho é muito limitado, mas dá para fazer aquilo que Deus nos ortogou. Capítulo 2 do livro de Êxodo, versículo 23 em diante, diz assim: E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram ao Senhor. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Capítulo 3. E apacentava Moisés os rebanhos de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Deus se preocupa com o teu povo. Deus deixou o povo sofrer por 430 anos aproximadamente, porque ainda não tinha chegado o tempo. Até se cumprir o tempo da medida dos amorreus, diz a Bíblia, Deus deixou o seu povo lá no Egito. E quando morre Faraó, esse Faraó perverso que não reconheceu José, os feitos de José, quando ele morre, houve um luto. Então o povo hebreu suspirou, e nesse intervalo, nesse espaço de tempo, buscaram socorro em Deus, clamaram aos céus. E a Bíblia diz que Deus ouviu e desceu. E lembrou-se Deus da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus ele não se esquece de coisa alguma, pois é onisciente. Mas ele é o único ser que pode programar quando irá se lembrar. E ele se lembra da aliança com o patriarca, com os 3 patriarcas. E ele desce. E a Bíblia diz que ele se atentou para a condição do seu povo. Mas ele não fica. Deus até desce, mas ele não fica no meio do povo. Por que ele não ficou? Porque ali não tinha ninguém capacitado, ninguém preparado, ninguém com estrutura psicológica, física e moral para que ele pudesse usar. Ele tinha poder, ele tem poder, ele pode fazer sim. Mas ele precisava de alguém tratado, experimentado. Então Deus vai para as terras de Midian, atrás de Moisés. E lá Deus fica, lá Deus observa. Era normal a sarça, é normal a sarça, um arbusto do deserto, pegar fogo, mas não daquela maneira, porque a sarça não pegou fogo. O texto diz que a chama acendeu a sarça. Era uma sarça que ardia, era uma sarça ardente, mas não se consumia. Deus ali ficou, observando Moisés. Moisés passou, e quando Moisés voltou, ele disse: até agora tem algo errado. Tem algo estranho. Vou lá para ver essa terrível visão. Só que antes dele ver, ele já estava sendo visto. Quanto tempo Deus ficou observando Moisés? Um dos atributos mais lindos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Eu estou falando mais baixo, irmão, por causa do horário. Deus não muda. Deus ele não muda. E se ele desceu na sarça, ele pode descer aonde ele quiser e da forma que ele quiser, para me observar e para te observar. Deus fica observando Moisés calado. Mas o que chamou a atenção de Moisés foi o sobrenatural. As coisas de Deus, irmão, são loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Deus desce e fica observando Moisés. Ele desceu no meio do povo, na aflição, mas ele olhou e disse: aqui não tem ninguém capacitado, aqui não tem ninguém com estrutura, aqui não tem ninguém preparado, aqui não tem ninguém com coragem suficiente.
Vou atrás daquele que já esteve aqui, não como escravo, mas como príncipe, mas agora foi tratado no deserto. Para cada ano no palácio, eu dei a ele um ano no deserto, fui tirando tudo. Esvaziou de si mesmo. Moisés é um tipo de Cristo, é um biotipo de Cristo. Esvaziou de tudo, da ciência, da cultura, da escrita, da medicina, da luta armada. Esvaziar ele de tudo, para que ele seja preparado para o que eu tenho na vida dele. E Deus vai lá. E quando Moisés pensa em se aproximar com o rebanho do seu sogro, Deus diz: não te chegues para cá. Moisés, Moisés, não se aproxime. Tira antes as alparcas dos pés. Ali é a terra santa, lugar de reverência. E Moisés tira as alparcas e se aproxima. Ele temia olhar, ele cobria o rosto, porque o fogo era muito forte. Não era um fogo comum. O fogo de Deus, irmão, ele é mistério. O fogo de Deus, ele não é um fogo qualquer. Só que tem um porém. Quando Deus está no negócio, a sassa pega fogo. É Deus que põe fogo. Não é uma fogueira que as pessoas acendem e tem que estar alimentando, não. O fogo de Deus não precisa que ninguém alimente. É o fogo de Deus que nos alimenta e nos sustenta. Amém? Depois voltamos com a segunda parte dessa palavra. Shalom.